Mas voltando, nós temos aqui PA, pressão B igual a zero. Show, 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 show. Vamos para B. União. A união, como eu ensinei para você, ela até sai de uma fórmula muito interessante que aparece o tempo todo. Eu já expliquei para você, mas vou explicar de novo. Meu papel é esse aqui. Esse é o teorema de Bayes. Ele conta qual é a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra. Então vamos supor uma situação bem legal. Digamos que uma sala tenha 40 alunos. Nessa sala tem, todo mundo gosta de ou de futebol ou de vôlei, negócio de algum esporte. Então você sabe que tem 40 alunos na sala. Você pergunta assim: quantos gostam de futebol? 30 respondem que sim. Quantos gostam de vôlei? 20 respondem que sim. Bem, a sala tem 40 alunos. Como é que deu 50 aqui? É porque tem 10 alunos que gostam dos dois. É o que a gente chama de interseção. Eles gostam de futebol e vôlei. Olha só o para baixo aqui, né? Então, agora sim, agora pegou os 40. Portanto, essa fórmula sempre funciona e ela funciona não só quando a gente está falando da união de dois conjuntos, como de N conjuntos. E aí a gente vai se adaptando nas subtrações aqui para, né, excluir as repetições, resumidamente. Então, como aqui é mutuamente exclusivo, né, a gente vai ficar com 0,3 mais 0,5 menos zero, ou seja, 0,8. Aconteceu uma coisa ou outra, 80% de chance. Muito bem. Veja que não precisa ser 100%, porque deve ter um outro conjunto aí que completa o 100%, né? Só que ele não foi explorado do problema. Probabilidade da condicional. Qual a probabilidade de acontecer A, sabendo o que aconteceu B? Presta atenção. O pessoal costuma confundir muito essas duas coisas. Elas não são a mesma coisa. Probabilidade de acontecer A e B. Probabilidade de acontecer A sabendo o que aconteceu B. Né? Qual que é a probabilidade do Vasco ganhar? Ou melhor, qual que é a probabilidade do, sei lá, probabilidade do Vasco e do Flamengo para a final? Muito bem. Bom, melhor. Qual a probabilidade do Vasco e do Flamengo para a final? Qual a probabilidade do Vasco ou do Flamengo ir para a final? Qual é a probabilidade do Vasco ir para a final sabendo que o outro finalista é o Flamengo? São coisas diferentes na prática, né? Mas na hora que a gente vai matematizar a coisa, a gente costuma confundir. Existe uma fórmula para isso, que é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Acontece que a interseção aqui nesse problema é zero. Então, apesar da condição ser 0,5, a probabilidade de acontecer A sabendo que aconteceu B é zero. Porque não tem interseção. Né? Qual que é a probabilidade do Vasco para a final sabendo que o Flamengo foi para a final? Não tem interseção nesse caso aqui. A probabilidade do Vasco para a final é zero. Então, vai ser zero. Show de bola. Agora, vamos para a última, que é o D, a probabilidade do complementar. A probabilidade do que eu quero é um menos a que eu não quero. Então vai ser um menos 0,3, que é 0,7. Muito bem. Não tem muito segredo, não. Ah, show de bola. Muito bem, então, exercício feito, né? Você já sabe o que eu vou fazer. Vou pedir para você fazer um parecido. Eu vou querer que você mostre o passo a passo das contas, explique coisas, caso precise, caso não tenha matemática por trás, assim, teoria. Tá? Eu acho que o problema é tão tranquilo que eu não preciso nem deixar o exemplo aparecendo. Dessa vez eu vou deixar em off o exemplo. Tá bem, Quando tu terminares, me manda uma foto, tá? tá. Me manda lá no WhatsApp. Dessa vez eu vou ficar atento ao WhatsApp, tá bom?
Vejamos. De novo, por ser mutuamente exclusivo, não tem interseção, união é soma. A condicional é zero. O espaço complementar é aquilo que a gente não quer associado a C. Muito bem. Muito bem. Vamos para a próxima. Bem, eu acho que a questão 6 ela é bem semelhante. Só que dessa vez ele dá a união. Então é só isolar a variável, é coisa besta. A 7 segue a mesma lógica, só que trabalhando com espaço complementar, meio bobo também, acho que você consegue tranquilamente. É, vamos comentar essa afirmação aqui. Se dois eventos são mutuamente exclusivos, então eles não são independentes. E aí, o que a gente pode pensar dessa frase? Se dois eventos são mutuamente exclusivos, então eles são independentes. Uma coisa é, ou melhor, não são independentes. Eles serem independentes significa que uma coisa ocorre, eles não serem independentes, elas não ocorrem uma em relação à outra. Muito bem. Acontece que nós, para essas duas frases, nós temos duas equações, vamos dizer assim. Então, a matemática, a álgebra, ela pode nos ajudar na interpretação, veja só, né? O que é bem curioso. Normalmente é a gramática que nos ajuda a interpretar a matemática, mas aqui nós vamos fazer o serviço contrário. Então, se os eventos eles são, veja, mutuamente exclusivos, então significa que P interseção PA interseção com B é igual a zero. Ou seja, a probabilidade de acontecer A e B é zero. Agora, se os eventos eles são independentes ou não independentes, como vai ser a interpretação aqui, isso tem a ver com a interseção também, mas em especial com a multiplicação dos dois termos. Right? Então, o negócio é o seguinte: aparentemente pode dar zero. Só que só pode dar zero numa situação muito específica. Multiplicações, elas só dão zero se um dos termos for. Então, a matemática básica da básica está nos mostrando o seguinte: a única situação em que eventos mutuamente exclusivos podem ser independentes é quando um deles tem probabilidade zero. Então, o que a gente conclui? Comente a afirmação. Se dois eventos são mutuamente exclusivos, então eles não são independentes. Então, vamos concluir. Logo, a afirmação é verdadeira. Não são independentes, a menos, e aí vem o ponto, que um deles tenha probabilidade zero. Beleza? Porque para ser independente tem que rolar a multiplicação, mas como a gente quer que seja mutuamente exclusivo também, esta multiplicação tem que dar zero. Então, para que uma multiplicação dê zero, tem que um dos termos o selo. Beleza? Vamos para a próxima. Uh, olha só, gostei da 10. Vamos fazê-la. Muito bem.
O espaço amostral. Então, vamos definir o espaço amostral. Estamos falando de uma moeda viciada, de modo que a probabilidade de cair cara é 4 vezes maior que a de cair coroa. A gente vai lançar 2 vezes. Está aqui o ponto que importa para nós. O fato dela ser viciada ou não, altera o espaço amostral. Continua tendo apenas as 4 possibilidades que a gente já falou trocentas vezes na aula, né? Cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Muito bem. Ah, mas existe uma maior probabilidade de cair. Cara, dane-se. Os eventos que podem acontecer continuam sendo esses 4. Agora a gente tem que fazer conta. Fazer a B. A probabilidade de sair somente uma cara. Veja, qual que é a probabilidade de somente uma cara? Vamos entender isso na prática. Porque tem problema de estatística, probabilidade, que a gente não consegue simplesmente jogar numa fórmula. Tem as fórmulas lá do distribuição binomial, distribuição normal, que para quando você tem problemas longos, né, com grandes quantidades de variáveis, não dá para ficar analisando caso a caso, como a gente vai fazer aqui, mas aqui dá. Então a probabilidade de cair somente uma cara vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de cair cara ou coroa cara. Muito bem. Qual que é a probabilidade, então, ou melhor, a gente vai somar essas coisas aqui. Veja, a probabilidade de cair somente uma cara é a probabilidade de cair cara e coroa, mas a outra probabilidade disso acontecer que é cair coroa e cara. Nessas situações cai uma cara só. As outras caem 2, não quero, e as outras não caem nenhuma, também não quero. Bem, qual que é a probabilidade de cair cara e coroa? Vai ser a probabilidade de numa moeda cair cara e na outra coroa desse jeito. Mutuamente exclusivo, independente, melhor dizendo. Por quê? Porque, de novo, o que cai num lançamento não influencia no que cai no próximo, né? Quando eu jogo uma moeda, independente do que cai, cara ou coroa, não vai influenciar na vez seguinte que eu jogar a moeda, mesmo com dado, mesmo numa roleta, e assim vai. Sendo assim, qual que é a probabilidade de cair? Cara, bem, eu sei que ela é 4 vezes maior do que cair coroa. Só que isso não entrega para nós a probabilidade. Logo, eu vou ter que dar um passo atrás. Encontrar essa probabilidade. Eu vou falar que a probabilidade de cair cara, ela é 4x. Porque ela é 4 vezes maior que a probabilidade de cair coroa. É x. Mas a gente sabe que as duas únicas possibilidades, que dão 100% das possibilidades, quando eu jogo uma moeda, seja ela viciada ou não, as duas únicas possibilidades é cara ou coroa. Isso tem que dar 100%. Ou seja, a probabilidade de cair cara, que é 4x, mais a de cair coroa, que é x, vai ter que dar 100%. E no contexto de absolutos da estatística é 1. Então, 5x igual a 1, ou seja, x é igual a 1 sobre 5. Portanto, a probabilidade de cair cara, que é 4 vezes maior que cair coroa, é 4 quintos, e a probabilidade de cair coroa é 1 quinto. Claro, essa conta é muito besta, né? Provavelmente você já imaginava ela de cor, assim, meio que intuitivamente, mas pode ser que tenha situações que você não saiba intuitivamente. Daí você tem que saber fazer a conta. Pelo menos estruturá-la. Muito bem. Essa é a probabilidade de cair primeiro cara e depois coroa. E o contrário, mesma coisa, né? Como eu acabei de falar, depende. Então aqui meio que a ordem dos fatores não altera o produto. E, de novo, no caso das estatísticas, nem sempre é assim, tá?
às vezes por causa da condicional ou por ser, não ser independente, acaba é, alterando alguns elementos ali. Então a probabilidade de somente uma cara vai ser a soma da probabilidade de cair coroa e cara, mais a de cara e coroa. São ambas 4,25. Ou seja, 8,25. Probabilidade de cerca de. Não é exatamente aqui, 32%. Então fizemos essa. Probabilidade de sair pelo menos uma cara. Bem, o que é sair pelo menos uma cara, né? Pelo menos é sair uma ou mais caras. Então a probabilidade de pelo menos eu gosto de fazer por complementar. A probabilidade do que eu quero é um menos a que eu não quero. Se eu quero que saia pelo menos uma cara, eu não quero que saia esse evento aqui, coroa a coroa, que é onde não tem nenhuma cara. A gente já sabe a probabilidade desse evento. É a probabilidade de sair coroa e depois coroa de novo, ou seja, um quinto vezes um quinto, que é 1/25, ou seja, a probabilidade aqui é 24/25. É quase 100% de certeza que vai sair pelo menos uma cara. Opa. A probabilidade de dois resultados iguais. Dois resultados iguais. Bem, é só calcular a probabilidade deles, né? A probabilidade de cara a cara é 4. É lembrando a probabilidade de cara numa moeda e cara na outra. Independentes multiplicam. Ou seja, 4,25 vezes 4,25, que é 16. Ou melhor, desculpa, 4 quintos. 16,25. A outra probabilidade de cair a mesma coisa é coroa, coroa. A probabilidade de cair coroa é menor, é um quinto. Então vai ficar 1,25. Ou seja, a probabilidade que a gente quer, que é de dois resultados iguais, é a soma dessas duas probabilidades, ou cair isso, ou cair isso. Olha só, ou poderia até usar esse símbolo aqui. Eu poderia até usar o teorema de Bayes, se eu quiser, para fazer essa interpretação. Veja que esse evento aqui é impossível, né? Como é que vai cair cara a cara e coroa a coroa ao mesmo tempo? Impossível. Então, probleminha bem interpretativo aqui. Pô, se cair uns problemas assim na tua prova, tá top. Eu vou pôr um problema parecido para você resolver. Vou pegar aqui, só um segundo. Muito bem. De novo, como a gente está perto da prova, é péssimo tá fazendo aula perto da prova, ainda mais com situação como essa. Uh, eu vou ter que deixar você fazer o máximo de exercício possível. Muito bem. Agora, tua vez aí, terminando, manda foto. Ok.
Ok. Hum. Não, né? É errado. Eu quero os cálculos aqui. Da mesma forma que eu fiz cálculos para encontrar as coisas, eu quero que você me mostre essas respostas com cálculos, né? A gente tem. Essa aqui não precisa de cálculo, mas essa e essa precisam, certo? Então, se Beleza. você não pegou, vou mandar para você aqui. Você pode ver o meu exemplo e tentar fazer. Mas a lógica ali tá razoável. Do- Vamos dizer assim, o que você precisa encontrar, né? Agora é fazer as contas e encontrar. Vai lá.
Vejamos. Ah, caramba. Abriu o zap do nada. Vamos ver. Eu tô vendo uma conta aqui, né? Pelo menos uma cara. Muito bem. Cara, que desorganização, hein? Como é que você quer mostrar para um professor de faculdade um negócio desse jeito, assim? Não significa que está errado, né? Somente uma cara. Você fez a lógica que eu te ensinei, mostrou cada uma delas. Show. Depois você fez pelo menos uma cara como espaço complementar daquilo que a gente não quer. Legal. Tá bom. É, ainda faltava uma coisa, mas eu vou deixar passar. Parece que você entendeu bem. Legal. Eu acho que você tem que escrever melhor, né? Os professores na faculdade não são professor de escolinha que vê você fazendo a continha e, ai, tá certinho, tá erradinho, fez a continha de multiplicação certa. Não é bem assim, né? Muito bem. Ah, questão 11. Bem teórica, né? Acho que vamos pular. Ah, vamos pular. Vamos para as variáveis aleatórias aqui mesmo. Também meio besta. Esperança. Esperança é um conceito interessante, dependendo da forma que o teu professor vai cobrar. Variância também. Eu acho que o próprio nome indica, né? A esperança é o valor esperado de um evento. Então, muito bem, quando você joga um- uma roleta, você tem uma probabilidade de ganhar ou não. Mas isso não é o valor que de fato você vai ganhar. Isso é a probabilidade. O valor esperado está associado com essa grana, né, que você investiu na sua aposta. É mais associado ao que, por exemplo, a gente vê em bets hoje em dia. Assim, vão pagar ali e tal. Aí você pega aquele valor e joga relacionado à sua grana. Né? Enquanto a variância tem o mesmo conceito, só que associado a, como o próprio nome diz, a variação da possibilidade de acontecer, né? Por exemplo, se você tem uma sala de aula e todo mundo tirar 7, a média da turma é 7, não tem variância nenhuma. Isso é meio óbvio. Mas se você tem uma sala de aula onde, sei lá, um aluno tirou 10, outro 2, outro 5, outro 8, e no fim das contas tu vai somando tudo isso dá 7, então tu tem uma variância ali. Dá para calcular, né, essa taxa de variância. Vão ter situações com maiores variâncias que outras. O que não falta aqui é a fórmula para isso. Só jogar na fórmula já era. A gente não está muito interessado nisso aí, não. Mas a gente está interessado em resolver exercício, né? Parece que o professor está meio preguiçoso com exercício aqui. Então, vou deixar para lá. Já que ele está preguiçoso com exercício, provavelmente ele não vai cobrar exercício deste assunto. Se ele for cobrar, boa sorte. Recomendo que você leia ali toda a teoria, todas as propriedades. No fim das contas, tem um monte de propriedades que não adianta eu também ficar mostrando aqui, é só pôr na fórmula. Pode ser que ele cobre, pode ser que não, tá aí, torcer, né? Bom, aqui tem um exercício que eu acho que fica legal depois a gente tentar fazer um parecido. Deixa eu resolver. Nós já estamos falando de variáveis aleatórias discretas, né? O que é uma variável discreta? É uma variável que ela não pode ser quebrada, ela não pode ser racionalizada. Por exemplo, variáveis que podem ser racionalizadas. Altura, peso, né? Elas são naturalmente contínuas, variáveis contínuas, valores que podem, que assim, se você quiser acertar, você não vai pegar exatamente o valor, né? Porque é contínuo. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, número de filhos, isso é uma variável discreta, você nunca vai ter meio filho, ou você tem um filho, ou você tem dois, ou você tem três, então você consegue criar uma estrutura associada a isso, né? Show de bola. Agora,
Tendo em vista isso, vamos lá. Considere x uma variável discreta seguindo a função densidade de aleatório. Muito bem. E daí ele diz aqui que essa função ela segue esse padrão. Se o x for menor que 10, é zero. Se o x for entre 10 e 12, 0,2. E assim sucessivamente. Muito bem. Daí ele pede algumas probabilidades aqui. Determine a probabilidade para menor que 12,5. Determine a probabilidade menor que 11. Note que são todos valores, pelo menos esses dois valores aqui, são valores que não limitam a tua classe aqui na densidade. A gente pode chamar esses caras de classe. Né? Então, a gente está indo até uma parte da classe. Então, vamos pensar o seguinte. Né? Se por acaso aqui o 0,2 vai de 10 a 12, então dá para esperar que até de 10 a 11 seja 0,1, já que é um tanto quanto uniforme o que está acontecendo aqui. Ou seja, existe uma constância. Muito bem. Agora, que mais? Vamos pensar aqui. Eu quero fazer conta, então não posso ficar te enrolando muito, né? A teoria tá aí. A probabilidade de ser menor que 12,5, a gente vai pegar uma pequena parte desse cara. Né? Quanto que é o 0,5 aqui? Né? Porque foi o 0,5 que passou de 12 para 12,5. Então, você vai ter toda a probabilidade associada aos dois primeiros casos, já que você quer tudo que seja menor ou igual, só que você ainda vai ter meio valorzinho de x aqui associado a esse, né? Então, a ideia é essa. Bem, antes de mais nada, a gente precisa verificar se a gente está obtendo a coisa de um modo normalizado, né? Ou seja, se eu somar as probabilidades aqui, elas vão dar, de fato, 1. Então, vamos ver. Por exemplo, para x igual a 10, eu tenho 0,2 menos 0, que é 0,2. Eu pego sempre o cara que é seguinte. Para x igual a 12, eu pego 0,5, que é o seguinte, menos 0,2 dá 0,3. E assim eu vou. Para x igual a 13, eu pego o cara seguinte, menos o anterior, e, finalmente, igual a 25, eu pego o cara seguinte, subtraio do anterior, dá 0,1. O que vai acontecer se eu somar todos esses caras aqui, né? Vai dar 1. Que é o que a gente precisa para resolver um problema como esse. Ou seja, grosso modo, está normalizado. Agora vamos encontrar o que o problema pede, né? Por exemplo, a primeira ali. Bem, a gente pode pensar o seguinte. Dá para fazer de duas formas o negócio aqui. A gente pode pensar que 12,5 pertence de 12 a 13, né? Ou seja, a função aqui vai ser quanto? Nós estamos interessados aqui, vai ser quanto? Vai ser simplesmente o valor associado desses caras.
soma dos dois, né? Porque inclui esses dois. Então vai ser 0,2 mais 0,3, que é o 0,5. Então, basicamente, é pegar e somar. Ah, agora, vamos para a B, né? Não preciso pôr risco aqui para fazer a B. A B que é x menor que 11, ou seja, não pegando o 11 em si. Na prática, a gente quer os valores possíveis menores que 11. Só que valor possível que é menor que 11, então a gente está falando de valor discreto, valor inteiro, é só o 10. Pelo menos para o contexto do nosso problema, né? Nós não temos valor quebrado aqui. Nós estamos falando de variáveis discretas. Então, x igual a 10 vai dar 0,2. É o que nós temos ali, né? Pampa C. Ah, aqui não tem o igual, né? Veja, então não pega o 20. Então, pelas massas, né? A gente chama esses caras aqui de massa. A gente vê que os caras que não chegam até o 20 são esses dois aqui. Né? Então, entre o 10 e o 20, não chegando nele. Então, como a gente não pode pegar número quebrado, já que a gente está falando de variável discreta, né? É simplesmente 0,2 mais 0,5. Então, grave isso, hein, cara. A gente não está pegando variável quebrada. Só está pegando valores inteiros porque nós estamos falando de variável discreta. Olha o título do PDF que eu abri, né? Variável discreta. Bem, tendo em vista isso, né? Podemos continuar. Então, vamos para D. Maior que 18. Então, de novo, né? Eu olho da maior que 18, eu vejo isto. A região onde o 18 tá, vamos dizer assim, é essa. Só que, né, essa estrutura ela é acumulativa, certo? O que nos importa é a massa. Então, onde pega aqui é essa, 0,1. Sempre associando àquela estrutura de subtrações, né? Onde nós estamos interessados, tá aqui. Por quê? Porque maior que 18 é, para a nossa lógica aqui, é ser maior que 25. Ou melhor, ser esse cara aqui, né? Tá entre 13 e 25. Por isso que nós vamos pela massa, né, pela subtração dos termos, dá 0,1. Bem, então recapitulando aqui, nós estamos falando de variável discreta, nós temos que primeiro fazer a subtração para ver se a soma desses termos que a gente chama de massa dá 1, deu, maravilha. Daí a gente leva em conta que, como a gente está falando só de variáveis discretas, x 12,5. 12,5 é um cara que está entre o 12 e o 13. Então, eu 0,5 eu pego ali e somo. Todas as massas associadas ali. Eu quero todos os valores menores que 12,5. Então, eu tenho que pegar toda essa estrutura onde elas estão. Então, menor que 11, só o 10. Então, quando eu olho para só o 10, está pensando nesse cara aqui. Não tem nada antes dele. Né? D. Ué?
Não, C, desculpa. Entre 12 e 20. Onde que está entre o 12 e o 20? São esses caras aqui. Esse que deu 0,7. E finalmente, maior que 18 é só dentro dessa região aqui, que é o 0,1. Muito bem. Então não tem nada demais, é fazer a subtração e ver onde que a tua variável discreta inteira ela está presente. Bem, então eu vou te enviar aqui. Show de bola. Portanto, tá aí, terminando, manda.
Vejamos. Quarenta e cinco, beleza, 15. Aqui. Bem, aqui na C era 60, tá? Porque nós estamos falando na situação do 0,8 menos 0,15. Não seria literalmente a soma desses caras aqui. Porque no caso desse problema, né, você tem primeiro que calcular as massas, né? Então, vamos lá. Que você errou, man. Deixa eu apagar esse negócio aqui. 0,15 menos 0. 0,45 menos 0,15. 0,8 menos 0,45. E 1 menos 0,8. 0,2. De novo, se você soma tudo isso aqui, vai dar 1. Daí, a nossa ideia é o seguinte. Como a gente quer nascer aqui entre 7 e 15, nós, por causa do 7, é isso mesmo. Por causa do 7, a gente vai pegar o que vem depois aqui, que é o 80, e subtrair, ou melhor, por causa do 15, né? A gente pega o que está entre eles, que é o 80, e por causa do fato de a gente estar pegando menor que 7, bem, quem que é o menor que 7? É o cara que está aqui. Então vai ser 0,80 menos 15, que é 65, tá bom? E o outro, você falou que 1 menos 45, graça de número é esse? Não sei, só sei que 1 menos 45 é 55, certo? Então, se são 5, beleza. Parece que é. É, 55. Certinho. Então, você acertou. Só errou aquela lá. Show. Bora continuar, então. Vou pegar a próxima aqui, distribuição discreta. Beleza. Esses aqui são as distribuições que, de fato, resolvem os problemas interessantes para a gente aqui. Então, vamos resolver. Vamos lá. Essa fórmula aqui, ela aparece o tempo todo. Agora, eu vou tentar te dar um motivo prático para usá-la, né? Porque acontece que a gente não... Lendo, assim, uma apostila tão teórica como essa, às vezes fica difícil de entender para que serve essa merda. Mas vamos pensar o seguinte. Digamos que eu te pergunte qual que é sei lá, a integral, nossa. Qual é a probabilidade de cair cara quando eu jogo uma moeda? A gente sabe que é 50%, não tem segredo. Só que se eu jogar 10 moedas, qual que é a probabilidade de pelo menos 7 delas cair cara? Daí o negócio já muda. Bem até.
É uma contagem de um monte de elementos e assim vai. Essa é a questão. Agora, como é que a gente faz essa conta, né? Dá para a gente pensar caso a caso e fazendo as continhas aos poucos, ou dá para usar essa forma, entendendo que N é o tamanho do teu espaço amostral, no caso que eu acabei de falar, seriam os 10 lançamentos. O N às vezes é dito como quantidade de tentativas. Então, esse ponto de vista também. O X é a quantidade de sucessos que você quer. Então, como eu falei agora há pouco, a quantidade de sucesso estaria associado a, sei lá, joguei 10 moedas, quero que 7 caiam cara. Então, 7 seria a quantidade de sucesso que a gente quer. O P é a probabilidade de um sucesso individual, ou seja, qual é a probabilidade de cair cara, que é o que a gente está considerando um sucesso. Se a gente está falando de uma moeda que não é viciada, 50%, então aqui tu colocaria meio. Elevado à quantidade de sucessos, 1 menos P, que na prática é a probabilidade de um fracasso individual. Aí é ali menos X, ou seja, a quantidade de fracassos que tu teve na prática. Então a fórmula é bem tranquilinha. Ó, por exemplo, esse problema 2 aqui já é um problema interessante. Não sei porque que ele chama de 2, que é o primeiro. Então, vamos lá. Vamos ver como é que resolve isso aqui. Se é por binomial, se não é. Deixa eu jogar aqui. Vou pegar a próxima parte. Bem, então, a gente está falando de uma variável que é uma variável, vamos dizer assim, discreta. Afinal de contas, não existe meio veículo, né? Não é como falar de altura, como falar de média. E daí a gente pode pensar em como resolver esse negócio. Por exemplo, a probabilidade de menos de 5 veículos passarem no teste. Se a gente tem um lote de 20 veículos, então, pô, a gente vai ter que fazer a conta de menos de 5, ou seja, menos de 5, a gente escreveria assim. Isso na prática é a probabilidade de 0 veículos, de 1, de 2, de 3 e de 4. Muito bem. Para cada um desses caras, a gente vai ter que fazer a probabilidade da distribuição binomial. Então, a probabilidade 0, por exemplo, eu quero das minhas 20 tentativas, afinal de contas, o nosso espaço amostral são 20 carros, eu vou querer que nenhum passe, né? A ideia é passar. Isso. Então, aqui a probabilidade do sucesso, que de acordo com o enunciado, um carro passar é 0,7, elevado à quantidade de sucessos que eu quero nesse problema aqui do zero em específico, que é 0, e a probabilidade de fracasso elevada à quantidade de fracassos, que na prática é a quantidade de tentativas menos a quantidade de sucessos. Agora você pode estar se perguntando, mas o que é isso aqui? Isso aqui é o símbolo da combinatória. Então, quando eu tenho nx, como a tua apostila fala ali, vai ser n fatorial. Eu não gosto de chamar de x, porque x dá a ideia de variável contínua, mas já que teu professor usa, prefiro chamar de p. Então, no caso do nosso problema, vai ficar 20 fatorial
20 menos 0 fatorial, 0 fatorial. Eu acredito que tu saibas o que é um fatorial, né? Então vai ficar 20 fatorial, 20 fatorial, 0 fatorial é 1. Aqui, né, dá 20 menos 0 dá 20, então fica 20 fatorial. E 0 fatorial é 1. Então corta, corta, na prática deu 1 mesmo. Então sempre dá 1, né, quando tu tens esse tipo de combinatório. Então, 0,7 elevado a 0 também é 1. Aí tu tens que fazer o 0,3 elevado a 20. Eu não sei até que ponto o teu professor vai permitir tu usar calculadora, coisas do gênero assim na prova, né? Então, acredito que tu possas fazer bastante cálculo na calculadora, o que é bem legal. Use a calculadora ao máximo que você puder, né? Portanto, tendo em vista isso, continuemos. E daí você teria que fazer os outros, né? Que na prática eu não vou fazer, porque é tanto inútil. Mas é inútil para mim, né? É inútil eu explicar para você o passo a passo matemático. Mas eu recomendo, como professor, que você faça as contas até o fim. Porque senão vai chegar na hora da prova e você vai ficar meio bugado, assim. Ah, eu não fiz os exercícios até o fim, então acho que eu não vou conseguir fazer até o fim aqui também. É tudo uma questão de confiança. Muito bem. Então eu acho que você entendeu a lógica aqui, né? Eu vou colocar 3 pontinhos e é isso. Eu vou fazer só. Vamos fazer o seguinte nesse exercício aqui. Eu vou fazer só a interpretação do que deve ser feito. Depois eu vou criar um problema parecido para você, mas daí eu vou querer que você use calculadora e coisa do gênero para chegar na resposta até o fim. Vamos ver a 2 aqui. A probabilidade de pelo menos dois veículos. Pelo menos dois veículos, ou seja, dois ou mais. Aqui a coisa já muda um pouco. Pelo menos dois é dois ou mais, né? 2, 3, 4, 5. Só que seria muito chato, né? A gente ficar fazendo todos até o 20. Seria uma conta muito longa, eu não quero que você faça isso. Então a gente pode pensar o conceito da probabilidade condicional. O que eu quero é um menos o que eu não quero. Probabilidade condicional, ou melhor, probabilidade complementar, desculpa. A probabilidade complementar, ela sempre funciona nesses programas de binomial. É muito interessante. Se eu quero maior que 2, então eu não quero a probabilidade do zero e a probabilidade do 1. São os únicos que eu não quero. Se eu quero 2 ou mais, o que eu não quero é 0 e 1. Então veja, em vez de você fazer 18 contas, você vai fazer só duas. Sacou? Então tem que estar muito atento à necessidade de usar o espaço complementar para conseguir terminar a conta na hora da prova. Senão vai dar ruim. Valor esperado. Número esperado, esperança. A gente não falou muito, mas não tem problema. A esperança de uma variável, ela é igual ao tamanho do espaço amostral vezes a probabilidade dela acontecer. O espaço amostral é 20, a probabilidade dela acontecer é 0,7. Muito fácil. Então vamos dizer assim, o valor esperado de, no caso, eu estou bugado aqui no que o negócio é. Veículos que passarão no teste. O valor esperado de veículos para passar nesse teste é 14. Se fosse por chutar um valor assim, eu chutaria 14. É a probabilidade mais provável de acontecer. Então vamos dizer assim, de todas essas probabilidades que a gente pode fazer o cálculo, probabilidade de 0, probabilidade de 1, probabilidade de 2, quanto mais longe do 14, mais improvável de acontecer. Quanto mais perto do 14, mais provável. De modo geral, ali vai ser uns 50% de chance, não sei, algo assim. Os valores próximos do 14, tem um pouquinho menos, sei lá, 20% por 13, 20% por 15, 10% por 12, 10% por 16. E quanto mais ao extremo, mais difícil. Por exemplo, a probabilidade de nenhum passar é baixíssima. A probabilidade dos 20 passar já é baixa.
E assim vai. Então, quando tu for fazer essas contas, cara, tu já tem que ter uma ideia, assim, vamos dizer assim, grosso modo, do que vai ser a resposta, do que tu espera como resposta. Então, isso aqui ajuda muito. Encontrar o valor esperado antes te ajuda muito a interpretar a resposta. Beleza? Ah, show. E a variância, de uma fórmula também, NP 1 menos P. E vai dar 20 vezes 0,7. Veja, a probabilidade de sucesso e do fracasso na prática. Ou seja, 4,2. Que por si só não traz muita informação, a dispersão, né? Ou melhor, a variância. Mas o problema, ele fala dispersão. Dispersão está mais associado com o desvio padrão também. Tanto a variância quanto o desvio padrão. E o desvio padrão a gente chama de sigma, essa letra grega, que é a raiz quadrada da variância. Esse sim traz a unidade do que tu está trabalhando. Raiz quadrada de 4,2 é tipo 2,05, assim, alguma coisa próxima disso. 4,2, né? Ou seja, a gente espera ali uns 2 de erro para mais ou para menos. Vamos dizer assim, a resposta de carros que vão passar, espera-se que sejam 14. Mas, de modo geral, vai de 16 a 12. Ali com 70% de chance de acontecer ali. Tá bom? Então a interpretação é essa. Muito bom. Agora eu vou criar um problema parecido para você, que segue a mesma lógica. Então, me deu um tempinho aí. Muito bem. Probleminha parecido. Vou de novo te enviar. Pô, que aula produtiva. Já estamos indo para a segunda folha. Deixa eu mandar para você. Tá na mão.
Muito bem, senhor. Vamos ver. Opa, parece que entendeu algo. Vamos lá. Menor que 4 seriam todos aqueles casos. Você fez o caso do 0, não chegou numa resposta, mas ok. Fez o do 1 e ficou fartando um monte de caso, né? Bem, eventualmente, você pode terminar essas questões e me enviar uma foto. Tá bom? Daí eu corrijo para você. Ok. Outra coisa, eu acho que a gente funciona bem em aula, realmente acho. Seria interessante se a gente fizesse mais 2 aulas hoje ainda para sua prova, que eu acredito ser amanhã, né? Eu estaria disponível das 17 às 19 para isso. Daí é com a senhora, sua mãe, a questão financeira, beleza? De toda forma, boa sorte, caso a gente não